Olá! Boa tarde, live das 13 horas. Hoje vamos falar sobre o tema Mulheres que amam demais. Eita! Nossas lives sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Essa semana, praticamente todos os dias eu tenho feito lives sobre esse assunto. É um assunto de muita importância, de muita utilidade, que nós devemos sim propagar para ajudar o maior número de pessoas, né? E hoje a minha convidada especial, ela aborda muito bem sobre esse assunto. Estou muito feliz por isso. Érica entrou, querida, boa tarde. Boa tarde, acenando para você aqui. Vamos aguardar só uns minutinhos que o Insta tá... Oh, meu Deus, Luciene, a minha convidada especial, entrou aqui. Jesus! Eu já vou mandar logo um convite para ela, para não perder ela de vista, sabe? Enquanto o Instagram tá notificando as pessoas, convidando, e é por aí mesmo, né? Ele vai avisando, 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 daqui a pouco entram outras pessoas na telinha. Mas deixa eu mandar logo um convite para a Luciene aqui. Deixa eu chamá-la. Luciene. Meu Deus. Vamos lá. Lu, vou pedir para você me enviar um convite para participar. Ontem eu tive um problema aqui, menina, na live com a Simone Mota. E foi assim muito lindo de Deus, porque ela mora no meu bairro. Então, no meio da live, a Ellen buscou ela na casa dela, viu o que estava acontecendo e trouxe ela aqui. A gente acabou conversando aqui juntas, né? Mas eu não consegui que ela entrasse na live porque ela não estava recebendo meu convite. E isso foi ontem. Eu não fiz nenhum teste depois disso, né? Então, Luciene, minha querida, me manda, por favor, uma solicitação para participar ao vivo comigo, porque eu tô clicando aqui, não tô conseguindo chamar você, sabe? Enfim, tá. Visualizar, indo aqui para entrar com você. Já aceitei você já, viu, Lu? Oi, Samuel, diretamente de Portugal. Prazer. Oi, Lu, tudo bem? Tava cumprimentando meu amigo Samuel aqui. Samuel, lá de Portugal, vou fazer uma live com ele no domingo. Ai, E aí, não. graças a Deus, você conseguiu entrar hoje, porque ontem eu tive um problema aquilo, não foi com a minha outra convidada, mas eu acho que foi do Instagram dela que estava com alguma situação, né? Uhum. Mas que bom, tava com saudade de fazer live com você, viu, menina? Ah, eu também. Saudade. Tá aqui Oh, meu Deus. um amigo aqui queridíssimo aqui, Samuel Prachedes. Também entrou. Que legal, Sam, bem-vindo. Que Mônica, bênção. para mim é um prazer receber o seu convite. Você sabe que eu te amo, né? Eu também, oxe. Assim, eu tenho muita gratidão pelas lives que nós fizemos juntas. Foi assim uma, uma, uma oportunidade excelente de conversar. Eu adoro conversar, né? Para mim Sim. é uma coisa assim que acrescenta para mim. Sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar, Samuel que o diga, de vez em quando eu alugo as orelhas dele. Mas é assim, né? Eu creio que sempre é uma oportunidade. E esse tema, né? Esse tema para mim é fantástico. Eu adoro falar sobre mulheres que amam demais, sobre relacionamentos abusivos. Gosto de falar sobre mulheres e não poderia ser Sim. diferente, né? Como coach de empoderamento, mentora de mulheres, como um ser humano que trabalha nesse foco de Uhum. conectar pessoas à sua originalidade, que é o meu objetivo. Porque eu aprendi que quando a gente viabiliza esse processo de que a pessoa consiga se conectar com a sua originalidade, o resto flui, Mônica. Você Flui, acredita? com certeza. Com Olha, certeza.
Eu falei, é o simples, é o caminho simples, objetivo. Não tem complicação. Se conectou com a sua originalidade, o resto vai se encaixando, se encaixando, se encaixando, e daí tudo vai fluindo. Então, eu descobri que esse é o caminho, sabe? E eu estou andando nele. E é uma honra Show. estar aqui para conversar sobre essas coisas tão gostosas, né? Eu estou aqui com uma pilhinha de livros aqui do lado, né? Você está com a pilha de livros do lado e atrás, né? Porque eu digo assim, né? Eu tenho uma amiga que fala, você é mulher do livro. Nós acabamos, a gente se apaixona pelos livros, não tem como, né? Porque cada vez que a gente lê um livro, que a gente se identifica muito com ele, parece que a gente se apaixona até por a gente mesmo, né? Porque a gente vai descobrindo e vai falando, meu Deus, esse livro me libertou, esse outro livro também me libertou, mas esse livro me libertou. E eu falo, sim, porque sem conhecimento, como uma pessoa consegue realmente prosseguir na vida sem conhecimento? É muito doloroso, né, Lu? Como é doloroso. Mas, enfim, vamos falar do nosso assunto aqui, tá? Estou feliz também por você estar aqui comigo. Missionária Maria Alves entrou, menina, essa pastora maravilhosa. Eu vi aqui que também a Priscila Martelo entrou. Elas são minhas alunas do Instituto, minhas queridas, mas são mulheres inteligentíssimas, fantásticas, de Deus. Muito prazer por vocês estarem aqui. Maria Ada, essa aqui eu não consegui ler direitinho, mas olha, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Segura aí, aperta os cintos, que nós vamos falar de um assunto muito maravilhoso. E a Lu, assim, ela escorrega, sabe? Sabe quando escorrega, assim, flui, como se fosse uma corrente de águas, assim, descendo, e ela vai, muito bom. Porque Deus nos presenteia, né, com alguns assuntos que a gente consegue fluir neles com muita facilidade. E falar de mulheres que amam demais, né, que é até o tema de um livro, né, Lu? Eu quero deixar você agora, Lu, falar um pouquinho essa prévia para nós aí, e a gente vai deixar esse nosso papo fluir como a gente sempre fez, né? Gente, é assim, um prazer gigante falar desse assunto, porque quando eu botei essa pilhinha aqui do lado aqui, foi o processo que eu enfrentei de autodescoberta. Então, esses livros, eles foram importantes para mim, porque primeiro passaram pela minha vida. Eu falei do livro Mulheres que Amam Demais, né? Que é esse daqui. Você viu É assim que eu marco. Mas eu também estudei, né, esse aqui, A Verdade sobre a Traição Masculina. Esse aqui, Mulheres que Amam Psicopata, para mim, assim, são verdadeiros achados. Esse daqui, Parceiros Invisíveis, pensa num livro top, bastante teórico, mas ele é muito top, explica muita coisa sobre como que o nosso inconsciente atua nessas escolhas, né? Como que nós escolhemos pessoas, ei, Neide, como que nós escolhemos pessoas que vão cumprir aquele papel, aquela função que a gente tem guardadinha lá dentro e nem sabe. Esse aqui é o que eu falei que tem uma visão jurídica do abuso, né? O nome dele é até Abuso de Fraqueza e Outras Manipulações. Então, assim, são livros maravilhosos, mas a escolha que nós fizemos essa tarde para dialogar foi o Mulheres que Amam Demais. E eu queria começar, assim, dando uma introdução nesse tema, que justamente eu pincei do livro, né? Porque, dentre várias coisas, e o nosso tempo não é tão grande assim, dentre várias coisas que eu pensei, né? Eu queria fazer uma introdução bonitinha, um negócio bonitinho, mas já vou direto ao ponto, porque a gente é desse. Isso. Então, a questão toda que eu fiquei pensando assim, dentro de uma estrutura, o que nós poderíamos falar, eu pensei de começar trazendo uma reflexão de onde tudo isso começa. Porque a gente, eu não sei se você tem essa impressão, mas parece-me que no tocante a esse assunto é como se fosse muito fragmentado. Eu vejo pessoas falando sobre relações abusivas, pessoas falando sobre abuso, mas aí, assim, você acaba sabendo tudo de como é uma relação abusiva,
Você tem técnicas e dicas de como sair, você tem meios para sair, mas de repente você até sabe como identificar uma relação abusiva, mas você não sabe quando isso começa. De verdade. Por onde começa? E assim, que tipo de pessoa que vai manifestar, que vai trazer à tona, e já trazendo uma reflexão inicial de que todo mundo está sujeito a passar por isso um dia, em algum momento ou outro, vai depender de como, do que essa pessoa traz na bagagem. E aí eu respondo essa primeira pergunta que eu mesma me fiz. Onde começa, né? Começa na nossa infância, na nossa família disfuncional, começa na bagagem de aprendizagem que a gente absorve, começa nos padrões que a gente compila dos nossos pais, né? Porque vamos pensar, se a gente tem como base pai e mãe, eles, Nara, se a gente tem como base pai e mãe, então a gente tem que entender, em primeira mão, onde começa? Num lar disfuncional e na relação com a mãe. Esse é o ponto chave, sabe? A relação familiar é disfuncional. E aí tem pessoas que dizem bem assim: ah, mas a minha família não foi disfuncional. Era tudo assim. Nós convivíamos muito bem, era todo mundo feliz, era um comercial de margarina. Só que não, porque a percepção da criança no contexto familiar, ela é muito fina. Então é muito sensível, é muito profunda. Então a criança vai absorver o não dito. Não é o que é dito, é o que não é dito. Então é o filtro dela, né? Muito pessoal, né, Lu? É o filtro de cada criança. Sim. E ela vai olhar. Eu gosto muito de trabalhar com a análise dos traços de caráter, e a gente vai pegando nessas fases, né, desse desenvolvimento infantil, justamente esses momentos que são percebidos na relação pai-mãe, na relação com a mãe, porque essa criança na relação com a mãe, que é a fase do aleitamento, né, com a primeira fase, né, da pós-nascimento, é esse aleitamento. Ali ela já tem uma percepção de que ela foi abandonada ou não, né? Ela vai com essa noção de que ela foi ou não abandonada, ela vai construindo na memória afetiva dela determinadas dinâmicas afetivas, ou seja, ela já começa a ser dependente, ela já começa a querer chamar atenção para si, ela já começa a manifestar um perfil de carência emocional, e isso vai caminhando até chegar no finalzinho eu falo que é no finalzinho desse fechamento, né, da infância. Ela passa pela fase, por exemplo, de querer chamar atenção. E ela percebe, nessa fase de querer chamar atenção, ela percebe que ela só consegue atrair a atenção dos pais se ela der alguma coisa em troca. Então ela já começa a, tipo, manipular, aprendendo, né, aquela coisa da manipulação. E ela vai chegar, no final das contas, nesse despertar da sexualidade dela, quando a menina, no caso, olha para o pai, né, como primeira figura de amor, né? Olha, e olha para a mãe como referência desse afeto, né, desse padrão afetivo. Só que o pai e a mãe, eles são casal, né? E quando ela olha para aquele casal e tenta disputar, quem é que ganha? A mãe. E aí, se os pais não estão conscientes, e vou te dizer, nunca estão, não estão conscientes desse processo, e aí nasce esse padrão, porque ela vem com essa dependência, com essa carência, ela perdeu na relação, na disputa que ela fez com a mãe, isso enquanto menina, porque tem também a parte do menino, isso na psicanálise é chamado de triangulação. Então, essa disputa, a criança leva isso para a idade adulta. Se ela não consegue elaborar isso e se entender e se achar, ela vai levar isso para a idade adulta de modo adoecido. E aí começa
os padrões disfuncionais nos relacionamentos. Olha, E é lindo, assim, eu fico deleitando nesse tema e tudo isso, desses conceitos, porque tem pessoas, às vezes tem, até hoje, né, mães que falam assim, mas eu tive duas filhas, ou dois filhos, três, quatro filhos, e essa aqui hoje tá dessa forma, esse outro aqui tá dessa forma. Porém, a gente sabe que a individualidade, a maneira como aquela criança enxergou aquilo ali, aquele cenário, aquela cena que ela viu, é individual, é ela e a interpretação dela. E o irmão tem uma interpretação diferente, a irmã tem uma interpretação diferente. Por isso que tem 3, 4 filhos numa casa e cada um tem um contexto diferente, né? E aí, nem todas as mulheres têm a mesma resposta sendo irmãs. Porque mesmo com a mesma criação, né, entre aspas, cada uma tem uma interpretação de um momento diferente, né? Eu digo assim, na minha casa nós somos 4 irmãs, nós somos 5 no total, 5 irmãs. Porém, 4 com a da minha mãe, né? E depois meus pais se separaram, meu pai se casou de novo e teve a nossa caçulinha linda, que é a Bruna. E eu convivi mais tempo, lógico, né? Durante esses anos todos com as minhas 4 irmãs. E lógico que cada uma de nós tivemos um filtro diferente. Cada uma, individualmente, nós tivemos um filtro diferente de tudo que nós vimos na nossa infância, todo cenário que nós vimos. Cada uma respondeu de uma maneira diferente. É impressionante. Né? Muito. E eu falo Pode igual falar. eu falo igual a Ana Maria Braga, porque quando eu tô nesse assunto, assim, quando eu começo a mergulhar nesse assunto, eu fico com vontade de passar embaixo da mesa de tanta alegria, tanto prazer, porque é um assunto que esclarece muita coisa, Mônica. Porque anteriormente, né, tempos atrás, a gente não sabia. A pergunta que nós nos fazíamos, por que ela suporta isso? Né? Por que algumas mulheres suportam certos tipos de relacionamento? Por que algumas mulheres suportam certos tipos de comportamento masculino e não fazem nada ou não agem? E eu fico assim, eu já me perguntei sobre isso, né? Quando eu precisei investigar, quando eu precisei saber. E uma pergunta, né, que eu acredito que ela exista silenciosa dentro de cada mulher que ama demais é: se eu sofrer por você, você me amará? Tá silencioso lá dentro. Jesus! Ou seja, que sacrifício! Tudo na base do sacrifício, né? Tudo. Eu vou fazer cara de paisagem, vou ficar quietinha, não vou discutir, não vou bater de frente, não vou questionar, não vou cobrar, vou sofrer. Sim. Talvez você me ame, me valorize, porque eu sou essa pessoa de alto valor. Mas essa frase está lá dentro. Se eu sofrer, você me amará? E aí, isso essa questão da punição, né? A autopunição, né? Tem a ver com a autopunição, porque nesse padrão afetivo, essa pessoa está condicionada, por exemplo, se a gente for entrar nas crenças, a crença de não merecimento. Sim. E se ela não tem essa crença de não merecimento, se ela tem essa crença de não merecimento, como a gente colocou agora há pouco na relação dos pais, ela aprendeu. Ela aprendeu. Ela acha que só vai ser amada se houver um sacrifício, se ela for punida, na verdade, de alguma forma, né? Porque ela não merece aquele amor genuíno, aquele amor leve, aquele amor verdadeiro, aquele amor... Então, para ela se sentir amada, ela acaba, né, se sujeitando, se punindo. Isso é muito inconsciente, né? E aí é terrível. Lu, eu estava ontem, né? E fiquei pensando ontem à noite, falei, bem, vamos trazer de uma forma prática para as mulheres, porque eu tenho hoje um público, né, de mulheres. Lógico que quando eu estou falando lá no Instituto, com alunos, com alunas, né, a gente já tem toda aquela linguagem, nossa, aquele jeito. Mas o público que é legal, que arde no meu coração para a gente atingir, né, com muita rapidez, porque
nós precisamos ser velozes nisso, sabe? De ajudar o maior número de pessoas. São mulheres leigas que não têm noção do que estão passando. Então, quando a gente traz alguns exemplos práticos, né? Essa mulher, quando nos ouve alguém, um vídeo, um material, e fala: caramba, isso aí sou eu, isso eu vivo. E eu tenho visto isso na prática, porque às vezes eu faço um material, eu coloco um vídeo meu lá no YouTube, uma amiga manda o link para outra amiga, e ela me manda mensagem: Mônica, você falou da minha vida. Como você sabe da minha vida? Na verdade, eu não sei da vida dela, né? Eu sei da vida de uma mulher que sofre abusos. E falando de mulheres que amam demais, né? O que está por trás disso? Né? Quem está por trás disso? Tem uma figura de um abusador com quem essa mulher vive, com quem ela se sujeita, e ali ela passa por diversas atrocidades, e ela passa, na maior parte do tempo, calada, porque ela tem medo, né? E é muito interessante porque eu vejo como que essa mulher inverte o ônus também, tipo assim, ela sofre abuso, mas por medo, por uma situação, em prol da família, em prol do conceito da família, principalmente no meio religioso, né? Tem aquela questão da cobrança ao extremo, e o sonho dessa mulher, às vezes, é de mudar esse contexto, de viver diferente, ela fica calada, e ao contrário do que é real que ela vive dentro de casa, ela enaltece lá fora a figura do abusador, né, para mascarar uma situação, porque ela não pode abrir a boca, né, por uma série de coisas, por medo de perder, porque mesmo ela sofrendo, ela tem medo de perder aquilo, porque ela, na cabeça dela, né, ela, enfim. E a Thay está falando aqui, muitas não sabem, verdade, Thay, muitas não sabem, não sabem nem o que é, e não sabem nem que estão vivendo um relacionamento abusivo. Muito bem colocado, Thay, obrigada aqui. Que é exatamente isso. Então, na prática, Lu, se a gente puder trazer agora aqui, né, com esse cérebro crânio que você tem, com essa experiência com mulheres que você já está ajudando, para a gente deixar bem registrado algumas questões bem práticas, né? O que essas mulheres que amam demais passam de verdade e que muitas vezes elas não podem externar, não podem abrir a boca para falar, né? Alguns exemplos, né? Por exemplo, de um perfil, né, dessa mulher, né, que aparentemente está tudo bem, ela fica sempre com aquela carinha de paisagem, tudo vai bem, né? Tá igual... Vamos lá na Bíblia, né? Tudo vai bem. O filho está morto, mas tudo vai bem. Ela está morta por dentro, mas por fora tudo vai bem, né? E bem a Thay está dizendo aqui, se culpam por não saber conquistar esse amor. Verdade, Thay. Verdade, Thay. Ó, a Thay está contribuindo mais com a gente aqui. Eu quero dar boa tarde para a Thalita. Thalita é um luxo, tá? Ela é muito boa para fazer live, tá? Excelente profissional da psicanálise, uma cabeça assim, inteligentíssima, tá? Pode. Oh, meu Deus. Pode contar. E passou um comentário aqui, Lu, que passou rápido um comentário aqui, eu acabei me perdendo. Escreveu, eu acho que é Lara, né? Live de R$1 milhão. Exatamente. Nós queremos que todas as nossas lives sejam de R$1 milhão. Nós vamos trazer revelação para essas mulheres, viu? Revelação. Isso. Então, Mônica, a primeira coisa que eu preciso pensar é que essa mulher ela tem uma necessidade de ser necessária. Okay. Então, ela traz esse perfil ela traz essa bagagem vivenciada nessa primeira infância e ela desenvolve uma necessidade de ser necessária. Então, por isso que ela vai se posicionar nesse papel de salvadora, de quem suporta, de quem precisa ajudar, de quem precisa ser compreensiva, sabe? E ela vai viabilizar todas as formas para trazer uma harmonização nessa relação. Mas a questão toda, o que eu fico pensando, que a coisa não começa apenas aí nessa necessidade de ser necessária, né? O que essa mulher tipicamente que cresceu, que se desenvolveu num lar disfuncional e traz tantas lacunas, tantas faltas, o que primariamente ela busca nessas relações?
ela tem uma necessidade emocional muito profunda de amor e de afeição. É um buraco. É um É o buraco buraco. gigantesco. E eu vou te dizer uma coisa assim que eu detectei assim e que eu achei muito legal assim ter detectado isso, que essa necessidade muito profunda de amor e de afeição nem sempre ela está especificada, porque a maioria dessas mulheres que são carentes de amor, de afeição, elas se escondem atrás de uma mulher forte, atrás de uma mulher Sim, exatamente. poderosa. Tô por cima, olha, sou excelente profissional, competente pra caramba. Eu Isso sou aí. fora de mim, não tem outra. No tocante à igreja, eu pago o preço, subo um monte, desço um monte, hora de madrugada, faço jejum 12 horas por dia, porque eu dou na cara do diabo. Isso Eu, aí. eu venço qualquer coisa, eu supero qualquer coisa. Só que, muitas vezes, ela não sabe que aquilo ali não é diabo. Porque um Uhum. abusador, um abusador em potencial, ele não é refém do diabo, ele é refém dele mesmo. E Exatamente. ele. E ela cai facilmente nas garras de um abusador, porque o buraco emocional é tão grande que ela Aham, precisa realmente, né? Ela até é uma pessoa poderosa, né? Tipo assim, ela é uma pessoa poderosa, porém poderosa que diz assim, de aptidões, né? De tal. Só que sim. a necessidade emocional é tão grande que ela se sabota. E aí na outra área, ela cai. Cai na mão de um abusador e aí ele faz dela aquilo que quer, né? E outra coisa, a gente tá acostumada, né? Vamos colocar assim, a identificar um potencial abusador, aquele que faz estardalhaço, né? Aquele que vai Sim. proibir de sair de casa, que vai mandar na Uhum. roupa, que vai é, coibir nas amizades e tal. Uhum. Só que nem todo abuso é igual. Existem Exatamente. E o sutil, né? O abusador isso. tem aquele que vem de forma muito sutil, tem o perverso, mas tem o sutil, né? E eu falo que esse sutil, eu acho que ele consegue, dependendo do nível de abuso que ele carrega, o nível de comportamento abusivo que ele carrega, na sutileza ele consegue ser muito mais perverso. Porque ele vai Sim, com manipular, certeza. dominar e fazer com que ela entre no universo que ele quer que ela esteja. Porque, na verdade, o que ele quer Uhum. validar é a segurança dele. Porque ele tem, falando desse cara agora, né, entrando no perfil dele um pouquinho, ele tem feridas emocionais, ele carrega feridas emocionais na relação dele com a mãe dele, tá? A Uhum. Thalita tá na minha lista e eu já tô jogando pepino no colo dela. É, Porque eu já vi vários comentários aqui que eu não queria te interromper, da missionária Maria Alves, ela escreveu, conheço muitas mulheres que passam por isso, né? A Thay escreveu perfeito, e teve a Raquel mandou um coraçãozinho, minha maninha, a pastora Raquel, minha irmã, oh meu Deus, que benção que ela está aqui. E vamos que vamos. E também esse tem aqui, talvez na igreja ela se mantém forte, mais forte de aparência, né? Tem um outro comentário também aqui, muito importante. Então, quem é esse homem, né? Como que é o perfil desse homem? O que eu estou falando aqui tem base em pesquisa de campo, tem base em escuta e tem base também em vivências próprias. Então, em atendimento também. Então, tem várias coisas aqui que eu vou estar comentando e a situação existe na prática, tá? Então, Sim. essa Uhum. pessoa, vamos colocar, esse potencial abusador, o que ele precisa? Né? Automaticamente ele vem com ele tem essa traumatização na relação dele com a mãe, e ele Uhum. precisa, ele tem uma necessidade profunda de aceitação e de se sentir seguro. Então, essa Uhum. necessidade de se sentir aceito e seguro vai fazer com que ele busque nas relações dele alguma forma, algum meio de ter o tempo todo o controle.
Eu preciso, eu não posso me sentir na mão de outra pessoa. Então, eu tenho que ter a qualquer custo o controle. Então, se ele tiver, por exemplo, se dentro dessa relação conflituosa, dentro dessa fixação dele na infância, se ele, por exemplo, tiver uma raiva reprimida da mãe, ele vai ser aquele abusador agressivo, que vai partir em alguns momentos para a violência, que vai ser, talvez não parta para a violência, mas tem aquela agressividade verbal, de atacar, de tá? Então, ele vai ter essa raiva reprimida. Ele vai partir para relacionamentos de alto nível de intensidade, porque vai ser aquela... Eu não sei se você já lidou com algum relacionamento assim nas suas experiências de atendimento, né? Pessoas que vivem uma relação conturbada, que briga, que separa, e daqui a pouco tá lá, love story, love ambiente. Ele sempre é intenso. Ele sempre é intenso. Ele ama, entre aspas, porque os abusadores não sabem o que é amor, né? Amor genuíno eles não sabem, eles amam suprimentos, né? Então eles amam intensamente, entre aspas, e odeiam intensamente, entre aspas. Não é assim? Sim, porque eles não vai do céu ao inferno, do extremo amor ao extremo ódio rapidamente. E essa vítima fica louca. Fica, porque ele precisa dominá-la. Então, para dominar, precisa desestabilizar. Exatamente. Ela fica confusa, ela fica... ele vai despertar a raiva dela, porque ele tem raiva, né? Reprimida. Sim. Então, ele vai despertar a raiva dela, vai provocar, vai cutucar lá na ferida, vai criticar. Ele se alimenta disso. Isso. E aí, o que acontece com essa pessoa? Minha filha, ela fica louca. Depressão, síndrome do pânico, psoríases, problemas na pele, problemas de gastrite, refluxos e fibromialgia, né? Até esclerose múltipla. E coloca uma lista de doenças desse tamanho que essa mulher... E se não morre, porque quantas se suicidam porque elas terminam enlouquecidas, né? Elas simplesmente se veem no ciclo da loucura, porque todo abusador o que quer é enlouquecer uma mulher, né, Lu? E fora, você citou vários tipos de adoecimento, fora quando não vem câncer de colo de útero, miomas, hemorragias, tem muitas coisas que são adoecimento, tipo de adoecimento feminino, que estão linkadas a formas, né, a sentimentos que essas mulheres carregam, né, de longa data dentro de si. Às vezes esses sentimentos não estão nem na própria relação, mas vem sendo carregado pela família, porque eu gosto muito de trazer essa parte, né, da ancestralidade feminina, e é uma coisa que a gente não para pensar, porque a gente automaticamente quer mobilizar o diabo, o capeta, todo mundo por tudo, e a gente não para pensar e olhar padrões do feminino que eu carrego. Quem era minha avó, quem era minha mãe, quem são minhas tias, quem são as minhas primas, como que as mulheres da minha família lidaram com isso e com aquilo, né? Quem eram essas mulheres? O que elas experimentaram? Para eu fazer a cura para mim, eu tive que olhar para as mulheres da minha família e ver os medos que elas carregavam, ver as dores que elas carregavam, ver os abandonos que elas carregavam, os desejos que elas calaram nas suas almas. Então, aquilo, quando eu olhei, eu falei... Aí eu fiz aquele já assim, poxa, eu carrego tudo isso. Mas o importante de identificar é que quando você identifica, você tem duas opções. Ou eu sento e choro, ou eu vou decidir o que eu vou fazer com isso. E eu decidi. Eu decidi ressignificar, me levantar, decidi reescrever a minha história. Que é assim que eu me enxergo hoje. Eu sou protagonista. Então, vou ficar... Somos, né, Lu? Somos, estamos juntas nessa aí. Reescrevendo a nossa história. Então, sem abusadores.
esse perfil desse abusador, né, desse potencial abusador, ele tem essa necessidade de ter poder sobre as pessoas. E ele vai usar Sim. de vários subterfúgios para conseguir isso. Ele pode criar um status de homem maravilhoso, sabe? Sim. Poderoso, com dinheiro, bonito, sensual, Uhum. sedutor. Ele precisa ter poder, ele vai encontrar o nicho dele, porque o negócio dele é E tem um ser poder de sedução absurdo, né? isso. Quem chegar perto dele não pode resistir, não. Ele tem que ser o cara Não. que tem autoridade, que Sim. e é interessante falar uma coisa, Mônica, que existe muitas figuras de liderança assim, tá? Que mantém Uhum. seus liderados numa corda bem curtinha, numa coleira bem curtinha, manipulando, tornando eles dependentes, sabe? Trazendo de várias formas um abuso de poder. Isso acontece muito dentro de igrejas, dentro de empresas, sabe? Em vários locais a gente é possível encontrar. Eu abri esse Uhum. parênteses para a gente entender que isso não está restrito apenas ao contexto de um relacionamento, mas a muitos outros contextos e que a gente precisa abrir os olhos para enxergar. A Thalita Com colocou que temos que certeza. lembrar que temos mulher que é sua própria abusadora. Show! Thalita, ó, te amo. Fechou. Por quê? Fechou, né? Porque, fechou. Porque essas mulheres que são sua própria abusadora, elas carregam um nível de dor tão profunda dentro delas, que aí entra naquilo que você falou, elas se punem. Então Sim. Uhum. elas vão se colocar num lugar onde elas precisam sofrer, pagar aquele Uhum. preço para se compensar de uma culpa que nem se sabe de Exatamente. quê, sabe? Exatamente. É um sofrimento, assim, absurdo. E, Absurdo, sim. e se a gente for para os traços de caráter, por exemplo, a gente vai encontrar nesses traços de caráter, por exemplo, o caráter masoquista. Uhum. Por quê? Exatamente. Porque dentro, na dinâmica do masoquista, por exemplo, tem sadomasoquista. Então, vai ter quem faça sofrer. Sim. Uhum. Para eu sofrer, eu tenho que ter alguém que me faça sofrer. Então, a pessoa entra nesse traço de caráter Alimenta o abusador. Uhum. e vai desenvolver, vai encontrar uma relação que vai trazer isso para a vida dela. Então, voltando aqui para o abusador, o que esse perfil, como é que esse perfil ele vai criar essa relação? Primeiro, ele precisa criar uma relação que se manifeste em forma de vício. Porque, em primeira instância, a outra pessoa ela precisa ficar viciada. Ela precisa não resisti-lo. Então, tipo, a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, eu tenho que casar com esse homem porque ele é um príncipe. Eu não consigo ficar sem ele. Gente, eu tenho Porque ele que dar uma... trabalha em espelhamento, né, Lu? Ele se torna exatamente aquilo que aquela mulher sempre sonhou. Depois deles fazer toda a sondagem, ele supre todas as necessidades dela e ele aprende a ser quem ela quer que ele seja. Então, pelo espelhamento, é como se ela estivesse se apaixonando por ela mesma, né? Isso. Porque ela fala, eu não sobrevivo mais sem isso, eu sei exatamente o que é isso, minha amiga, eu sei exatamente o que é isso, e é louco, porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo que ela tá, porque depois a máscara dela vai cair. Mas você não. A mulher fica tão cega que ela não consegue imaginar que aquilo ali é um fake. E que aquilo ali é um fake temporário, porque não vai aguentar, né, passar por isso durante muito tempo. É louco isso, é louco. E essas relações, elas são muito permeadas, por exemplo, por intensidade sexual, sabe? Uhum. Mesmo que haja bloqueios, né? Aqueles jogos de frieza e tal. Só que quando se conecta novamente, é aquele negócio intenso. E a pessoa... Eu estive conversando com uma pessoa um tempo atrás, recente. Entendi. Aí ela falou assim, eu terminei e mandei embora e eu não quero nunca mais ver nem pintado. Falei mesmo para não aparecer na minha porta. Dias Uhum. depois,
o bofe apareceu na porta. E ela não aguentou cair. Lógico, mas é lógico, porque ele não deu nem tempo para ela pensar. Ele já chegou e já disse na cara, tipo, tô com saudade de você, não vivo sem você, é minha, e Você nem aí terminou. Porque nessa fala aí, Lu, lembrando de um detalhe que é legal a gente frisar. Todo abusador, depois, ele pode depois não ter mais relação com aquela vítima, separou, foi embora, cada um pro seu canto e tal, mas na mente dele, aquela vítima é dele eternamente enquanto ele viver, não é? Ele nunca mais vai tirar aquela vítima da mente dele e para ele, como ele tem aquele senso de grandeza, né, ilusório, porque é só na mente dele, ele pode valer nada, ser um homem de baixo nível, baixo valor, mas na mente dele, ilusoriamente, ele tem um senso de grandeza. Então ele tem convicção de que a hora que ele quiser, ele traz essa vítima de volta. Não é assim? Exatamente. E o pior, que muitas dessas voltam. Ou nem saem. Meu Deus. Isso que é triste. Nem saem, porque essa dinâmica, quando entra nessa fase de jogo, essa dinâmica ela é muito, como é que eu posso dizer? Viciante. Viciante, porque entra nesse exemplo que eu te dei, né? A briga, muitas vezes denigre a imagem, escangalha a outra pessoa e tal. Só que depois volta com aquele apelo, né? De tipo, Cordeirinho. eu não fico sem você, e que aí naquele momento a pessoa vai se rende, nem que depois ela se sinta culpada. Porque ela precisa promover intensidade. A relação, geralmente, esse perfil de relação, geralmente, é muito sexualizada, muito, sabe, aquela coisa muito intensa, muito forte, muito emocional. E essa mulher, geralmente, ela é dependente, né? Sim. Ela é a dependente. Só que a gente também não está visualizando, nesse contexto, um outro lado, que é o da sutileza. O abuso sutil, ele não tem essa intensidade toda. O abuso sutil vai ser aquela coisa, sabe, dentro de uma finesse. Porque esses, por exemplo, pode durar até uma vida inteira. Porque esse descontrole, esse negócio doido, isso aí uma hora vai aparecer, tipo assim, tem algo errado que não tá certo. Não tem? Só que esse sutil não. Gente, eu acho que eu tô ficando doida, mas será que é isso mesmo? Não é coisa minha. Ai, Isso aí. aqui. Gente, fulano fez isso? Sério que é isso? Eu tô entendendo errado? A pessoa publicamente é o top de linha, o cara amoroso, o pai de família. Você fala assim, cara, é o homem dos sonhos. Só que entre tetos e paredes é frio, calculista, dominador, sabe? Priva de afeto, manipula. E Manipula. se alguém reclamar, vai dizer o quê? Você tá louca. Ninguém acredita. Aqui, Porque a máscara do lado de fora é tão perfeita que ninguém acredita que a figura pode ser diferente. Exato. Entende? E às vezes essa pessoa ela tem uma série de hábitos errados, uma série de comportamentos equivocados. E por que essa mulher não sai dessa relação? Por causa, primeiro, dessa sutileza e, segundo, porque ela se posiciona como alguém que vai salvá-lo. Ela acha, ela encontra... Olha, gente, quem não leu esse livro ainda, Mulheres que Amam Demais, leia, porque tem vários exemplos aqui, tá? Várias formas de atratividade, porque essa dinâmica, ela tem esse tipo de dinâmica emocional, afetiva, ela tem um padrão de desenvolvimento de afetividade, tá? E assim, muitos que se aproximam para construir esse tipo de relacionamento.
eles não vêm com cara de bicho-papão, às vezes nem vêm como sedutor, às vezes eles vêm como vítima, coitados, A vivendo, grande maioria. vivendo um tipo de sofrimento, e a gente fala assim, gente, coitado de fulano, aí, bora ajudar. É isso mesmo. A gente fica com dó, né, Lu? As mulheres morrem de dó, meu Deus, tem que ajudar essa pessoa. Não, e mais interessante é que os abusadores, né, e que faz parte da vida deles, que é a questão da. É lógico que a triangulação também é hiper amplo, né? A gente precisa fazer uma live só sobre triangulação, né? Mas uma prática que eles têm é de ter suprimento com outras vítimas também, né? Com outras mulheres. Então, dificilmente você vai ver um abusador, que é um abusador, tendo uma fonte primária, que é a sua esposa, o seu cônjuge, aquela mulher com quem ele está se relacionando e prometeu fidelidade, entre aspas, né? Hoje eu li até um post do Cláudio Duarte, muito top, menina, que eu também já vi o Kaiser falando numa live sobre isso, né? E no post ele está dizendo, aquele homem que não é capaz de ser fiel à sua mulher, a mulher com que ele dorme todo dia, com que ele está, ele não é capaz de ser fiel com ninguém. Ou seja, aquele mulher, no post do Cláudio Duarte disse, o homem que trai a mulher com quem ele dorme, com quem ele vive, se não me engano, ele trai qualquer pessoa à sua volta, né? E é assim mesmo, porque esse abusador, a prática, eu estava falando da triangulação, né? Então, quando ele tem uma outra fonte, que é uma fonte secundária, é muito louco, porque ele entra na secundária, muitas vezes, da forma como ele entrou nessa primária, né? Se vitimizando, dizendo, olha, eu tenho um relacionamento, mas no meu relacionamento eu sofro muito, porque a mulher é isso, a mulher é louca, a mulher faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, agora você é a salvação da minha vida. Se eu não encontrasse você, eu ia até me matar. Se eu não encontrasse você, eu não sei o que seria de mim. E aí aquela fonte secundária, né? E ele traz ela para o ciclo dele novo, né? E só Deus, menina, como que funciona, sabe? Cada vez que eu vejo mais casos e casos e casos, eu vejo, meu Deus, como que... eu falo o seguinte, o diabo, ele é muito perspicaz, ele pega as mentes dos abusadores e ele imprime na mente dele, de todos eles, o mesmo padrão. Até quando eles abrem a boca, parece que eles todos falam as mesmas frases, só mudam de endereço. Um pode estar lá na Inglaterra, o outro pode estar lá na Bahia, o outro pode estar lá em Minas Gerais. E eles têm o mesmo padrão. Então, assim, é aquela mente do abusador, que é aquela mente diabólica, né? E que não vou dizer que ele está endemoniado, a culpa é do diabo. Não, a culpa é dele mesmo, que não tem caráter, ele sabe exatamente o que está fazendo, ele não é doente, é um padrão comportamental que ele escolheu ter e ele não consegue mudar. Bem, pela psicanálise, né? Pela psicologia, pela neurociência, enfim, tem uma série de situações, mas que a possibilidade desse abusador mudar, eu vou dizer que é só um milagre de Deus, né? E num caso muito específico, porque pela nossa explicação, pelo tudo que a gente aprende dentro da psicanálise, da neurociência, esse perfil não muda, não tem como, eles não mudam, eles têm como é que eu digo, um poder, né, de amar quem eles são daquele jeito, que eles não mudam. E como eles não têm o poder de autoanálise, né, a percepção, eles não conseguem ter essa questão de... Não, eles não acham que precisam de ajuda. Então, na verdade, eles também se fecham para qualquer ação do Espírito Santo de Deus, né? E é muito, muito interessante porque eles estão lá em 2 Timóteo capítulo 3, né, Lu, do versículo 2 ao 9 ou 10, ali descreve todo esse perfil. O apóstolo Paulo nos traz o remédio. Ele coloca lá no versículo 5, destes, afasta-te. Então, se ele já manda afastar, meu querido, não adianta ficar, vai orar, vai jejuar, ora você, meu filho. Fica 20 anos orando e jejuando pela figura para ver. Se mudar, me manda uma mensagem que eu vou colocar no livro dos recordes, entendeu? Você sabe que... Mas aí tem essa questão aí da triangulação com a questão da traição, né, que faz parte aí do engrandecimento do ego dele, né?
que é o falso self deles. E aí, essa questão da culpa da mulher, né? A mulher sem conhecimento, ela enlouquece, porque na cabeça dela, ela não está fazendo jus, não está sendo uma mulher o suficiente para ser amada por aquela figura, né? Que é o abusador. Porque ela não sabe que ela está sob o abuso, né? Ela não tem noção disso. Então, ela se Não. culpa e acaba... A Thalita colocou Sim. uma coisa que eu quero pensar, né? A Lisnara comentou aqui, pior que quando uma mulher idealiza tanto que não quer enxergar o quanto é prisioneiro. Eu quero pegar esse gancho, né? Ela falou que aquele que o abusador sutil é dos piores. E a Thalita colocou assim, exatamente, não mudam. Podem se ajustar se estiver em tratamento contínuo. Uma coisa que eu observo muito, né, principalmente no estudo desse assunto, primeiro, que para que alguém com esse perfil decida chegar na terapia, é praticamente assim. Vamos colocar de 100% de chance, 1,9, né? Então, só que existe ajuste. Como a Thalita falou, existe ajuste. Se a pessoa tiver muita força de vontade e realmente quiser superar, porque ela entra, isso que eu queria pensar na fala dela, quando a pessoa começa a entrar num comportamento tão destrutivo, porque ela entra nesse padrão, quando esse comportamento fica tão escancarado, a pessoa entra num padrão destrutivo, autodestrutivo. Então, outro dia, eu conversando com uma pessoa quando eu estava vindo da caminhada, e ela contando que tem um cliente dela, né, que ele perdeu casa, carro, emprego, e hoje está doente e voltou para a ex-mulher. Diz que gastou tudo, perdeu tudo com prostitutas na rua. Ele falou com ela que dentro de um ano ele nunca namorou alguém. Ele só ficou com mulheres. Um ano. Perdeu tudo. Carro, emprego, casa, porque ele vendeu a casa dele. E aí agora que a mulher que ele largou um ano atrás se estabeleceu, tá lá vencendo, ele voltou doente e se apossou na aba dela. Aí, você sabe, né? Colérico, meu sangue ferveu. Eu falei assim, e ela deixou? Oi, eu tô aqui. Lu, eu tô aqui, meu Deus, e essa tonta, ela aceitou? Pois é, porque, assim, sabe, a gente fica alterada aqui, você viu a alteração? Na hora, eu fiquei até vermelha aqui. Eu falei, não é possível, meu Deus, a mulher conseguiu se livrar de Satanás e ela deixa Satanás voltar para dentro de casa? Como é que é isso? Por quê? Porque ela se coloca como salvadora dele. Na relação dos dois, quanto mais ferrado ele tiver, ela se posiciona como a salvadora. Sim. Se ele tá bem, isso aí. coloca fora. Ficou ferrado, volta ele pra aba. E assim por diante. Ai, ai. É uma coisa assim muito, muito sutil de se perceber, porque aí entra o que a Lisnara comentou, essa idealização feminina, né? Porque no perfil da carência emocional, o que essa mulher ela vai idealizar? Ela vai idealizar aquele romance que só existe dentro da cabeça dela. Exatamente. Na prática não existe nada. O infeliz falou uma palavra que não tem nada a ver, mas ela... Lembra? Você sabe o que eu já falei isso numa live, exatamente sobre esse tema. Não tem na série do Chaves, a Dona Florinda e o... Exatamente. O seu... Como é que era o nome dele? O seu... Madruga? Não! Madruga? Não, o bofe que ela gosta, o professor Girafales. Ah, tá! Alto, galante, com um buquê de rosas na mão. Ô, Lu, deixa eu te interromper um pouquinho, porque daqui a 2 minutos vai cair a live, pelo horário que eu comecei. Eu quero tirar foto com você. Peraí, tá? Senão não dá tempo nem da gente despedir, tá bom? Eu vou printar aqui. Eu vou printar.
Isso, e as amigas, amigos que tiverem aí que puder printar para nós, porque às vezes eu printo fica péssimo, não dá certo. Vocês nos ajudem, manda pra gente, tá? Pelo WhatsApp. Deixa eu printar, vamos ver. Peraí. Vamos ver, Lu. Peraí que eu não consegui ainda não, hein? É. Vai lá. Conseguiu? Vamos ver. Vou printei aqui, vou ver se vai dar certo. Mas se alguém conseguir aí printar, manda pra gente também, tá bom? É, eu tinha outros tópicos aqui, mas como a hora passou rapidinho, deixa eu É, e a só. gente não falou do abusador perverso, que eu anotei tanta coisa aqui também pra gente, para poder te cutucar, pra gente poder falar. Mas se você assim concordar, e aí eu já tô assumindo aqui, já tô puxando você em público um compromisso, a gente pode fazer uma outra live na semana que vem. Poder. E que aí nós vamos abusar aqui, eu todo abusador. Nós vamos abordar com mais, de uma forma mais prática, né, o dia a dia de uma mulher que sofre desse tipo de abuso e também falando do abusador perverso, mais de como funciona a sutileza. Enfim, a gente pode estar trazendo, continuando, né, porque eu vi que hoje nós temos pano para manga aqui para mais ou menos uma semana direto aqui na tela, entende? Aqui tem Não é, Lu? tema, ele é muito profundo, porque Muito. um dos tópicos que eu tinha colocado aqui, a gente pode até trazê-lo na próxima live, é quando o vício alimenta outro vício. Porque aí entra o Maravilhoso. perfil do perverso, né? Esse Uhum. abusador perverso, o que que ele vai fazer, como é que ele vai conduzir essa relação e aqui ele vai submeter essa mulher para que ele fique com ela. Que a questão toda é essa, Exato. para que ele Uhum. fique com ela. Então ele vai criar todo um cenário, todo um enredo e que ela vai se enquadrar ou vai ficar assim fortemente inclinada a se enquadrar. Por quê? Porque ela Uhum. quer permanecer com ele, ela quer salvar a relação ou ela quer merecer a aprovação dele, tá? Sim. Porque você vê que são dois. Se a gente fosse, eu prefiro não entrar nesse viés, mas se a gente fosse falar, daria muito para falar sobre codependência, porque Sim. esses 100%, né? Uhum. entendeu? Tá atrelado. Ou ela é a salvadora, ou ela é a dependente emocional que tem no seu sentimento, nas suas emoções infantilizadas, a incapacidade de detectar esse abusador e de Uhum. fazer tomadas de decisões assertivas para sair dessa relação potencial. Tem outra coisa também que é muito importante a gente falar, que geralmente esse estopim, né, estoura muito em determinadas faixas etárias de idade hoje em dia, né? É possível identificar Guarda porque aí que é, vai ser top. Semana que vem nós vamos falar disso aí, porque eu já sei que a live vai cair, mas isso aí é fantástico, tá? pois é. Então, a Thalita colocou assim: olhe a assinatura do bofe. Se tiver arpão, sabe aquele anzol de pesca? Pense no anzol e as letras terminam com esses ganchos. São homens abusadores. A Thalita, além de psicanalista, gente, é grafóloga. Então pense Ai, que no bafo. Olha a assinatura. show! Acredito também que aquelas assinaturas que são aqueles riscos, sabe? Aquelas assinaturas que são aqueles riscos, eu, assim, sem entender nada de grafologia, eu já tenho medo. A Kátia colocou aqui, eu só tive relacionamento abusivo porque nunca mudei meu pai, que era alcoólatra. Aí, ó. E agora, aos 67 anos, me sai me saí de um, espero ser o último, mas se não tivesse, pois isso é muito mais fundo do que a gente imagina, muito mais amplo do que a gente imagina. A gente precisa de buscar saber dessas coisas e quem passa por essas situações precisa se posicionar para divulgar, para alertar e entender que existe
várias formas, sim, de sair. E uma coisa que a gente tem que entender que em questões de vício, né, emocional, a gente precisa parar, se olhar e falar assim, cara, eu tô viciada nessa situação. Isso aí. Porque quando a gente reconhece Igual isso, cocaína, né, Lu? É igual cocaína, você é o vai vício. abrir a mente para buscar ajuda, porque enquanto isso não acontece, a gente não consegue. Não consegue. E precisa, a mulher precisa de ajuda para desintoxicar, para sair dessa coisa. Porque vem a fase da abstinência, não é? Vem a abstinência, é como uma droga. E a mulher, quando ela não busca ajuda, ela fica sozinha, ela fica doente, ela pira, ela se mata, ela joga da terceira ponte. E por quê? Né? Mas com a ajuda terapêutica, ela consegue sim entender toda a dinâmica, né? Essa dinâmica terrível, mas ela consegue sim passar por essa fase, se desintoxicar, trabalhar novamente a nova mulher, a autoestima, para se tornar uma mulher apta para receber aquilo que ela merece. De verdade, Exato. né? Apta, eu É, digo emocionalmente, né? Porque ela já é merecedora, mas ela não sabe, não tem consciência disso ainda, né? não tem porque ela está com as feridas dela. Eu tenho uma imersão que eu falo sobre as feridas emocionais, né? E quando a gente não tem conhecimento dessas feridas emocionais, a nossa vida é muito dirigida pelo que a gente sente, pelas nossas faltas, pelas nossas dores. E a gente não se dá conta disso. E às vezes, por não se dar conta disso, a gente desenvolve padrões comportamentais que vão sedimentar todo esse enredo que a gente falou aqui. E uma coisa que é muito importante a gente pensar, que para você conseguir sair, para você conseguir tornar-se saudável novamente, uma coisa que é muito importante pensar, decidir hoje aqui, a partir de agora, abrir mão do controle. Porque todas as mulheres que estão ou já estiveram, elas são altamente controladoras. E a mulher que ela gosta, que ela se dirige pelo controle, ela vai buscar esse tipo de relacionamento, por quê? Porque ela tem essa necessidade de estar no controle, nem que seja como se lascando. Porque ela pensa, Sim. porque, por exemplo, vou colocar um exemplo vivo para ninguém achar que eu estou falando besteira. Né? Ela precisa ter o controle. Então, algumas que querem ter o controle, ela vai falar assim: eu não preciso que ninguém me domine, que ninguém me manda, eu domino. Aí vai lá e pega um monte de homens, que eu posso ficar com quem eu quiser. Jesus. Eu tô no. Sim. Aí, outras que estão no controle, eu pago o preço que for, mas da minha casa não sai. Eu venço qualquer né? Não sai. Tô aqui linda e plena, ó, pra cima. Controle. Tem hora que a gente tem que falar assim, aqui. Eu não tenho mais controle e nem quero. Então. Nem quero, exatamente. Lu, top das galáxias, viu? Deixa eu te agradecer aqui, porque agora já encerrou nosso tempo mesmo, eu estou aqui já vendo. E eu preciso muito te agradecer imensamente, te mandar um coração, tá? E eu vou te mandar um WhatsApp, com certeza, para a gente agendar da semana que vem, para a gente conseguir estender esse assunto aqui, porque esse assunto está muito maravilhoso. E eu preciso salvar essa live aqui antes que ela termine. Antes que termine, aliás, a minha bateria, que eu estou com 15% aqui, o celular já me avisou. Mas eu amei estar com você de volta, tá? Não vou falar só nessa live, não. De volta, porque a gente precisa de iniciar novamente as lives e mais um monte de coisa que a gente precisa fazer junto, né? Tá bom? Um beijo, Lu. Muito obrigada. Você é fantástica sempre, sempre mesmo. E eu tenho a honra hoje de ter você como minha convidada, né? Porque eu já fui sua convidada por muitas vezes e hoje eu estou tendo a honra de ter você como minha convidada. Obrigada, tá? Um beijo no seu coração. E olha, galera, anota aí que a semana que vem nós estamos de volta. Eu vou ver a disponibilidade da Lu ainda, com o dia que ela vai poder, mas nós vamos fazer uma live semana que vem, tá bom? Vai. Beijo, minha flor. Beijo, Lisnara, tá ali. Amo vocês. Tchau. Beijo para todos vocês que participaram. Muito obrigada, tá bom? Beijo. Tchau.